estão te vendendo uma ideia que mais tecnologia significa mais peças, mais engrenagens, mais complexidade. Durante décadas, essa narrativa foi aceita quase sem questionamento. Mas quando a gente para, cruza dados e observa o que realmente funciona hoje em dia, em 2026, a conta começa a não fechar. A pergunta que fica é simples, mas profundamente desconfortável para a engenharia tradicional. A indústria automotiva estava realmente inovando ou apenas tentando adiar o inevitável? Então, durante boa parte do século XX, a evolução dos automóveis seguiu um mantra quase religioso no Ocidente. Quanto mais, melhor. Mais cilindros, mais válvulas, mais marchas. Se 4 velocidades resolviam, 6 eram o progresso. Quanto 6 se tornaram comuns, 8 passaram a simbolizar sofisticação em carros de luxo. Então, quase como um exagero barroco da engenharia, surgiram as transmissões automáticas D9, de 10 e de até 11 marchas. Ford e General Motors chegaram a unir forças para desenvolver caixas com complexidade digna de um relógio suíço. A Mercedes seguiu pelo mesmo caminho. Tudo foi embalado como refinamento, eficiência e alta tecnologia. Mas olhando esse movimento com o distanciamento que o tempo permite, especialmente agora em 2026, fica claro que aquilo não era um avanço real, era um pedido de socorro, o último esforço de uma tecnologia que já havia atingido seus limites físicos. Então vamos perceber que o Ocidente erguia verdadeiras catedrais de engrenagens planetárias e a China observava em silêncio e chegou a uma conclusão radicalmente simples. O problema não estava na transmissão, o problema era a própria existência dela. Para entender então como chegamos ao absurdo de 10 marchas em um veículo, é preciso voltar ao ponto central, o motor a combustão interna. Seja gasolina, diesel ou até álcool aqui no Brasil, ele é um equipamento termicamente ineficiente, temperamental e limitado. Não funciona parado, exige marcha lenta, não tolera rotações extremas e, acima de tudo, só é realmente eficiente em uma faixa muito estreita de rotação, que geralmente fica ali na casa dos 2.000 RPM até no máximo 3.000 RPM. Então a história das transmissões automotivas é, na prática, a história de engenheiros tentando manter esse motor dentro dessa zona ideal o maior tempo possível. Lá nos anos 70, 3 ou 4 marchas faziam esse trabalho, ainda que com sacrifício. O motor gritava na estrada e sofria nas subidas. Nos anos 90, 5 marchas melhoraram o compromisso. Mas a partir da década de 2010, com legislações ambientais cada vez mais duras, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a obsessão por eficiência se tornou absoluta. Cada grama de CO2 passou a importar. A solução encontrada, então, foi simples no papel e desastrosa na prática. Multiplicar marchas, fragmentar a entrada de potência em intervalos cada vez menores, mantendo o motor sempre naquele ponto ideal. Então, assim, nasceram as transmissões como a ZF 9HP e a Ford 10R80. Na teoria parecia genial, na realidade virou um pesadelo mecânico, principalmente para a reparação. Uma transmissão automática moderna de 10 marchas não é apenas sofisticada, ela é caótica. São múltiplos conjuntos de engrenagens planetárias, diversos pacotes de embreagem, um corpo de válvula que mais parece um labirinto hidráulico. Centenas de canais exigem fluxo de óleo preciso, no milissegundo exato, para acionar solenoides que controlam o movimento de peças metálicas pesadas. Então, o detalhe cruel é que basta a falha de um único solenoide, muitas vezes do tamanho de um polegar, para inutilizar completamente um veículo. E isso não é teoria, é rotina de oficina todos os dias. Então, ao volante, essa complexidade se traduz em algo que muitos proprietários conhecem bem: a caça de marchas. Pequenas variações no acelerador fazem o câmbio trocar continuamente, hesitar e repensar. O carro parece sempre um passo atrás do motorista. O tempo gasto decidindo qual marcha usar muitas vezes supera o tempo real de aceleração. Então, no Ocidente, isso foi vendido como refinamento. Eu e você, que temos a mesma idade aí, vimos tudo isso acontecer que eu narrei aqui. Na prática, ineficiência parasitária.
Cada engrenagem adicional gera um atrito. Cada bomba hidráulica consome energia. O combustível estava sendo queimado apenas para manter funcionando um sistema criado para economizar combustível. Então, existe uma total contradição. Foi nesse ponto que a engenharia chinesa fez algo que soou quase herético. Voltou à física básica. A pergunta deixou de ser quantas marchas são necessárias e passou a ser qual é a forma mais eficiente de entregar torque às rodas. A resposta não envolvia adicionar nada, envolvia remover tudo isso. Então assim surgiram os sistemas DHT, transmissões híbridas dedicadas, em arquiteturas modernas, amplamente dominantes a partir de 2025 para cá. Empresas como o BYD e a GWM, a lógica é completamente diferente. Não há conversor de torque tradicional, não há cintas de freio, não há múltiplas marchas brigando entre si. Em uso urbano, o motor a combustão sequer está conectado às rodas. Ele funciona como um gerador estacionário, produz energia elétrica, não força mecânica direta, quem move o veículo é um motor elétrico. E aqui está a virada desse jogo todo. Motores elétricos acabam entregando torque máximo desde a zero rotação. Eles não precisam de marchas para arrancar, subir ladeiras ou até mesmo retomar velocidade. A complexidade mecânica foi substituída pela simplicidade elétrica. Onde antes havia engrenagens sujeitas ao desgaste, agora existem cabos conduzindo energia. Essa decisão permitiu algo ainda mais importante: otimizar o motor a combustão para uma única função agora. Usando ciclos como Miller, esses motores trabalham constantemente na sua faixa térmica ideal, sem precisar variar, responder diretamente às caóticas cargas das rodas. O resultado, então, é eficiência estável, previsível e silenciosa. Aquilo que as transmissões de 10 marchas tentaram simular. Esses sistemas híbridos elétricos finalmente concretizaram. Os críticos costumam dizer que híbridos não funcionam bem em rodovias, que os motores elétricos perdem eficiência em alta velocidade. Esse argumento fazia sentido lá antes de 2015, porém agora em 2026 virou mito. Foi nesse ponto que a engenharia chinesa aplicou aquele golpe final ao conceito antigo ao introduzir o modo de transmissão direta chamado Direct Drive. O princípio é elegante, em velocidades estáveis de cruzeiro, como 100 km por hora, até no máximo 110, o sistema reconhece que converter gasolina em eletricidade e depois novamente em movimento gera perdas desnecessárias. Para eliminar isso, uma única embreagem conecta diretamente o motor a combustão ao diferencial por meio de uma relação longa, equivalente a uma quinta ou sexta marcha fixa. Então, nesse regime, o motor finalmente opera onde ele sempre quis operar, na sua zona ideal de eficiência, sem trocas, sem hesitação. Em ultrapassagens, o motor elétrico entra instantaneamente, fornecendo aquele torque adicional sem qualquer mudança mecânica no motor. Então, o resultado é uma arquitetura que combina tração elétrica no ambiente urbano e eficiência mecânica em rodovias, sem complexidade intermediária das transmissões de múltiplas marchas. E no aspecto financeiro, especialmente para frotas e transporte, a diferença se torna brutal. Transmissões de 10 marchas são um risco permanente, fluido caro, desgaste de embreagens, partículas metálicas contaminando válvulas. E fora da garantia, o reparo raramente compensa. Muitas vezes a solução é a troca completa, um custo que rivaliza com o valor de um carro usado. Nos sistemas DHT, o cenário muda radicalmente. Há menos desgaste de peças sujeitas a esse desgaste. Motores elétricos operam por campo magnético, praticamente sem contato físico. Vocês sabem disso, né? Então o custo total de propriedade cai não por milagre, mas pela física. Durante décadas, a complexidade alemã foi tratada como sinônimo de excelência. Agora, em 2026, tornou-se um passivo. O setor vive o fim do barroco mecânico, uma era de soluções elaboradas demais para problemas que pediam simplicidade. Não falo só de transmissões, mas o motor a combustão está chegando ao seu fim. A pergunta relevante já não é quantas marchas um veículo precisa ter. Se a resposta for mais do que uma ou duas, há grande chance de se tratar
de uma tecnologia em declínio. Então, o futuro da mobilidade não pertence a quem acumula mais peças agora, mas a quem entrega mais eficiência com menos complexidade. O silêncio dos elétrons venceu o ruído das engrenagens. A caixa de câmbio não desapareceu por falhar, ela desapareceu porque se tornou irrelevante. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com tudo isso que eu falei? Ou ainda acreditam que mais marchas significam mais tecnologia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários abaixo e siga para o próximo vídeo ou 2 vídeos aqui ao lado. Eles vão aprofundar exatamente a consciência técnica de vocês. E antes de sair, não deixe de dar aquele like, compartilhar o vídeo, apertar aquele botão do hype, importantíssimo, tá ok? Também tem um link de afiliados. Conto com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.